Graça e paz, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, shalom, todas as saudações possíveis. Sejam bem-vindos, como já foi orado aqui, né? Vocês vão receber do Senhor, não é de mim. Eu só sou um canal, como se fosse um cano por onde a água vai fluir. Amém? Então, todos vocês têm a apostila? Todos? Não. Ah, tá. Mas, enfim, receberam material falando sobre música, né? Todos receberam? Tá, então vamos lá. Vocês têm como acompanhar o material pelo celular também, né? Amém. Pronto. Glória a Deus. Então vamos lá. A gente vai falar sobre comunhão com Deus e a igreja, né? E certamente quando fala em comunhão, o que é que vem à cabeça de vocês? O que é que vem à cabeça de vocês quando fala em comunhão com Deus e a igreja? Qual é a primeira coisa que vem? Oração. Oração. Comunhão, ela é um contato direto com outra pessoa, né? Com outro ser em que a gente pode se comunicar. Você fala, você ouve, você pergunta, você responde, você é respondido, né? Então, é tudo isso. E em relação a essa comunhão, é justamente essa conversa com Deus, né? Com Deus e com a igreja, né? Então, vamos começar? Já começamos, né? Aí na primeira página do material, certo? Eu vou ler um pouquinho aqui, né, para a gente não deixar passar esses conceitos iniciais que vão ajudar a gente a afirmar bem o que é comunhão com Deus e a igreja. Vamos lá. Quando enviou Jesus para padecer por toda a humanidade, Deus estava criando uma família. Por isso devemos aprender a ter comunhão com Ele e também uns com os outros. Aí lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 18 ao 19, diz assim: porque por ele é Jesus, ambos temos acesso ao Pai, em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Amém? Vocês estão ouvindo bem? Tá legal o som? Tá mesmo? Amém. Vamos lá. Aí lá em Atos 2, 42 ao 44, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Próxima página, diz assim: comunhão com Deus. Nosso Deus deseja relacionar-se com os seus filhos. Ele não é indiferente ao clamor humano. Ao contrário, tem intenso amor por nós. Aí lá em Salmos diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Lá em Hebreus também fala, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tudo isso que está sendo dito aqui diz respeito à conversa com Deus. E como é que a gente pode ter essa conversa com Deus? Orando. E na oração, o que é que a gente pode comunicar a Deus? Pode pedir? Pode. Pode agradecer? Pode. Pode interceder? Pode. Pode adorar? Pode. Pode louvar também? Pode. Então, há uma liberdade nessa comunhão com Deus. Vocês concordam? Pode dizer amém. Não está proibido, não. Pode dizer, não pode, diretoria, amém? Glória a Deus. Não embora seja uma aula, mas essa aula ela é guiada pelo Espírito Santo. Eu não sou o dono dessa aula, não. Aqui é algo espiritual. Pode não ser o culto da forma como está acontecendo lá em cima, mas por meio do ensino, o Espírito Santo vai trabalhando em nós o que precisa ser tratado, né? O que precisa ser o que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer. Amém? Então vamos lá. Orando. Por que nós precisamos orar? Orar é o início de um relacionamento, é um diálogo, uma via de mão dupla. É quase impossível você conversar com alguém e essa pessoa não responder. Então deixa de ser uma conversa. É muito chato. Ou só você falando, né? Ou só você ouvindo.
É interessante que um fala, o outro escuta, depois o outro fala, você escuta, e Deus nos responde. Vocês creem nisso? Deus responde oração, né? Ele responde, ele ouve nossas ações de graças, né? Ele reconhece isso. E poucas coisas são mais importantes na vida cristã do que a oração. A oração é ter comunhão com Deus, é estar ligado a Ele, é unir céus à terra. E diz assim, como é que a gente deve orar? Que nome a gente deve orar quando estamos conversando com Ele? Qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus. Quando a gente ora, pede em nome de quem? De Jesus. Então, toda a nossa oração tem que ser dessa forma, né? Quando eu era católico, eu não sabia. Na verdade, eu ouvia, mas aquelas palavras entravam por aqui e saíam e não tinham uma revelação do que de fato é orar em nome de Jesus. Quem decidiu que entregaria seu filho por amor de nós para nos salvar, não fui eu e nem foi você. Foi Deus que decidiu isso. Depois que Jesus veio, a decisão de fazer Ele Senhor da nossa vida, aí sim, cabe a nós. Quantas pessoas não já ouviram aqui uma pregação, ou então alguém dizer, você quer aceitar Jesus? E a pessoa, não, já tem. Beleza, não, já tem. Eu achava os crentes arrogantes. Eu não sei vocês, eu achava eles arrogantes demais. Se chegava assim, você quer aceitar Jesus? E eu já era católico, eu cria naquilo, não da forma como deveria. Mas eu dizia, não, já tenho. Aí ficava insistindo, por que é só o Jesus de vocês e não é o meu? E eu ficava, né, com aquilo. Mas entregar a vida a Jesus é algo intenso, é algo que é por inteiro, não é 80%, nem 90%, nem 95%. A Bíblia diz que a gente tem que fazer Ele Senhor da nossa vida. Salvador vem no bônus. E o que é que remete a ser Senhor? Da ideia de quê? Você acha que é só um pronome de tratamento? Ei, o Senhor para tratar os mais velhos? Senhor não é só um pronome de tratamento. E quando se refere a Jesus, trata-se de dono, de autoridade, de exercício de senhorio, aquele que manda e a gente obedece. É essa relação. Há uma relação de amor, claro, mas Jesus é Senhor da nossa vida. E a gente passa a viver uma vida como servo dele, conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. É aí onde entra onde a obra se completa, né, em si. E diz assim, devemos apresentar a Deus nossas petições e clamores, e fazemos isso sempre em nome de Jesus Cristo, pois foi por meio de sua obra que temos acesso ao Pai. Lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É um excelente texto que nos indica e nos orienta de como a gente deve orar. Olha só, diz assim, não fique ansioso por coisa alguma, já começa por aí. Lance toda a ansiedade sobre ele. Segundo passo, diz que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As vossas petições, que é pedir a Deus. Vocês estão vendo? Eu nem sabia que vocês estavam vendo. Diz assim, pela oração, né, que é o que a gente está tratando aqui, pela súplica, para quem não sabe o que é súplica, estou vendo que tem uns mais jovens aqui, bem mais jovens. Súplica significa implorar com insistência e submissão, humilhar-se, quase que até gemer, né? Suplicar, né? Com ações de graças, sempre seguido do Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, né? Então é essa certeza. A gente não fala com Deus surdo, a gente fala com Deus que nos ouve constantemente, né? E diz assim, lá em João 16, 23 ao 24, diz que naquele dia me perguntareis, em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Jesus, quando falou isso, está relatado lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando ele relatou isso aí, diz que até agora não tem pedido em meu nome, porque ele ainda não tinha morrido. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse. O Espírito Santo passasse a habitar nos apóstolos e ali ia tudo ser pregado e a gente viver a condição que a gente vive hoje, porque era necessário que ele morresse e ressuscitasse, para que a gente pudesse pedir, aí sim, em nome dele, né, em nome de Jesus. Oração como petição, intercessão e ação de graças. Diz assim: a vida de oração não é apenas pedir a Deus, mas a Bíblia nos diz que existem vários tipos de oração, entre elas a oração de intercessão, que é orar por outras pessoas, e a de ações de graças, que é o reconhecimento da atuação de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para essa oração de intercessão. Teve uma certa vez que foram pedir oração por uma certa pessoa, e eu acho que foi aqui, eu estava fazendo rema, oração que prevalece, ó, essa matéria. Aí, um dos tipos de oração é intercessão, como a gente está vendo aqui. Vocês sabem que, quem não sabe, interceder é se colocar entre, né? Eu posso interceder por alguém que está doente. Então, eu estou me colocando entre a pessoa doente e Deus. Estou dizendo: Senhor, chega com tua cura, chega com tua provisão, chega com teu milagre na vida de fulano. Então, eu estou me colocando nesse lugar de intercessão. Amém? Aí, voltando para o exemplo. Aí, o professor disse: olha, vamos interceder e coloque alguém que você precise. E eu lembrei de que no culto pediram oração por uma certa irmã. E eu comecei a orar por essa irmã. E a irmã estava doente. E, rapaz, quando eu comecei a orar, intercedendo mesmo, me veio uma angústia dentro de mim, assim, com certeza a mesma angústia que essa pessoa estava sentindo pela doença grave que ela estava. E assim, foi uma experiência tão intensa e tão forte que até eu compartilhei com o meu professor na época e eu disse: rapaz, eu não quero mais esse negócio de interceder por ninguém, não. Porque interceder é se colocar no lugar. Você entende? E assim, nos dias de hoje, tem pessoas depressivas, tem pessoas com problemas de saúde, com problemas de casamento, situações difíceis. E de repente, quando você decide mesmo, é uma decisão, você já não tem mais os seus interesses como prioridade. Você decide assim: eu vou me colocar nessa pessoa que está passando por esse problema. E ali você decide interceder intensamente mesmo. Rapaz, olha, Deus, com certeza, Ele vai te dar... Não necessariamente você tem que sofrer a dor dela, mas certamente Ele vai fazer que você tome conhecimento disso, de uma forma ou de outra. Eu tive essa experiência, não foi sempre assim, já teve experiências em que eu intercedendo por pessoas, veio muita alegria. Veio muita alegria sabendo que o Espírito Santo estava me comunicando a vitória dessa pessoa. Né? Não necessariamente foi só pela minha oração, certamente devia ter outros parentes, outros amigos ali envolvidos orando, né? Para a glória de Deus, sempre lembrando isso, para depois a gente chegar e dizer: fui eu que orei e você foi curado. Então, muito cuidado diante disso. A gente vai orar, Deus vai operar, amém. Agora, cuidado. Coloque na sua cabeça que não foi você. Foi Deus quem fez por meio de você e da sua oração, amém? Vamos lá. Diz assim: em contato com Deus, né? Precisamos entender que somos em primeiro lugar, e então... quem somos, o que somos em primeiro lugar, e então entenderemos como nos relacionamos plenamente com Deus. A palavra de Deus define claramente como é que a gente é composto. Nós somos, acho que vocês já ouviram isso, né? Nós somos o quê? Um espírito, possuímos uma alma, e os dois habitam onde? No corpo. Amém? E aí no material vem destrinchando o que é cada um. Né? Mas qual é o texto que dá, um dos textos que dá base para isso? Está lá em 1 Tessalonicenses 5,23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse texto, além de dizer como é que a gente é composto, quais são as partes que nos compõem, ele ainda diz que a gente deve manter conservado
e íntegro e irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor. Então é um cuidado que contínuo. E é só o corpo? Não, é a alma também. E o que é a alma? Não sei se vocês também já estudaram isso, principalmente os mais jovens. Eu fico olhando para a cara de vocês com a cara olhando para mim. Mas a alma quer dizer, é o nosso conhecimento. Toda a carga de conhecimento que a gente vem adquirindo. Vocês que são mais jovens, pelo tempo que vocês já vêm estudando e já vêm recebendo conhecimento, vai gerando uma certa forma de pensar e de agir, né? Então, isso é o que vai compondo a nossa alma. E o que é o Espírito? O Espírito é o sopro de Deus, que quando Deus criou Adão, o que ele fez para Adão viver? Soprou. E o Espírito no grego quer dizer pneuma, ar, né? Pneumático, pneumonia, né? Tudo relacionado ao ar, ao oxigênio. E em relação à alma, então espírito, alma e corpo, a alma é o que a gente precisa transformar pela palavra de Deus. Então a nossa forma de pensar é diferente da forma de pensar do mundo. A forma que Deus pensa é diferente da forma que o mundo pensa. O mundo pensa que toda forma de amor vale. Não é assim. O mundo pensa que casamento é uma instituição falida. Não é assim. O mundo pensa que você pode fazer e viver da forma como você quer. E não é bem assim. Então, nós que entregamos nossa vida a Jesus, Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos que seguir tudo aquilo que a palavra de Deus pede. E como é que a gente chega nesse conhecimento? Agora a gente chegou na parte que vai explicar as partes de como a gente é composto. Diz assim, o Espírito. O Espírito é o Espírito do homem, o homem interior, ou coração, parte imaterial, fundamental, vinda de Deus e que se relaciona com Ele. É a essência do nosso ser. É o Espírito que nasce de novo quando recebemos a Jesus, né? E a alma também é imaterial, composta de sentimentos, vontades, emoções e razão. É por meio dela que entramos em contato com o mundo intelectual. A alma deve ser renovada pela meditação na palavra de Deus. Foi o que eu acabei de dizer, né? E o corpo, que é o homem exterior, parte material do homem. É a casa do Espírito Santo e deve ser dominada por este, né? E a gente sabe que o corpo, a carne, ela não vai se converter, certo? Ela sempre está querendo o quê? Ela está querendo comer, descansar, busca prazeres, né? Busca tranquilidade. O corpo não quer fazer nada. O corpo não quer se ajoelhar para orar. O corpo não quer fazer jejum. O corpo só quer vida boa e tranquilidade, e água de coco e rede. É isso que o corpo quer, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas anotações que eu fiz. Então vamos seguir, porque o tempo é curto e tem matéria nova, tem coisa nova para dar ainda. Vamos ver aqui. Eu vou ler aqui um trecho que está em 1 Coríntios 9, 27. Diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo está explicando aqui nesse texto que ele se esforça para lutar contra as suas próprias vontades e que ele reduz a escravidão, mas a escravidão é uma submissão à palavra de Deus, a querer praticar. Quantas vezes não deu um domingo de manhã, eu estava em casa querendo assistir televisão, sem querer vir para o culto? Isso é só comigo ou você está todo tranquilo? Está todo mundo aqui? Ninguém sentiu um pouquinho de vontade de ficar em casa, não, é? Tá certo. Eu vou já baixar minha cabeça aqui, vocês orarem por mim. E, meu amigo, eu já tive. Culto de noite, também, já tive vontade de dizer, rapaz, não tô afim não, tô cansado. E às vezes até é justificado. Você teve uma rotina pesada de trabalho e tudo, e de repente chega em casa, já está faltando 30, 40 minutos para o culto começar, você não vai nem comer direito, aí, caramba, eu quero ir, né? Mas aí, o que há? Quando você prioriza, mas eu preciso. Isso é particular, tá? Eu não tô colocando dizer que você vai ter que fazer assim, não. Isso é particular. Deus que trata com cada um aqui, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Desde que Deus trate com cada um.
mas é necessário que você se esforce, como Paulo falou, diz que assim, reduza a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você já pensou estar falando coisas aqui, ou que eu não vivo, ou não estou praticando, né? Eu posso até falar de coisas que eu não vivi, ou que eu não tenho experiência, mas para título de ensinamento e para mostrar para você o que é certo fazer, né? Porque eu não sou obrigado, por exemplo, eu sou proibido de falar sobre gestação ou sobre gravidez pelo fato de eu não ser mulher. Posso falar. Agora, uma mulher vai falar com muito mais propriedade, porque ela sentiu, viveu, conhece, sabe muito bem. Mas não me impede de falar sobre isso. E diz assim: Deus é espírito, né? Nós já vimos isso aí, então vamos passar para frente. Vamos falar agora sobre congregar, a importância. Comunhão com Deus e com a igreja não é só a oração. Nesse texto aqui de Hebreus, vamos ler. Hebreus 10, 24 a 25. Diz assim: consideramos-nos também uns aos outros. Aí já mostra a comunhão com a igreja. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ele ainda fala assim, de alguns, não são todos. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? A demonstração quer dizer repreender, advertir, aconselhar. Né? Então, nesse texto, ele está dizendo o seguinte: é necessário congregar, meu irmão. Imagine você que tem um rebanho cheio de ovelhas. Olha lá, todas as ovelhinhas, o pastor levou para lá, levou para comer e vai levar de volta. Você acha que se uma ovelha daquela, solta no meio do mato, ela resolve sair sozinha para comer uma comida diferente, qual a chance de um predador pegar, de vir um lobo e pegar? É grande ou pequena? Qual a chance dela, de repente, entrar numa situação de perigo e não ter nenhuma outra perto dela para ajudá-la? Qual é? É grande a chance. Então, congregar não quer dizer que você vai ter que viver dentro da igreja. Não, congregar, você está inserido naquele corpo. Você é exposto aos 5 dons que Deus instituiu, né? Que é apóstolo, profeta, vamos lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, os 5 dons. Aí vem uma curiosidade aqui, só para eu listar para vocês. Vocês sabem como é que faz para aprender direitinho, usando as mãos? Vamos lá. O apóstolo fica sendo o dedo polegar, certo? Só uma curiosidade. O apóstolo, ele toca nos 5 dons. O de apóstolo e os outros 4. Aí, o profeta é o indicador, porque aqui aponta, né? É isso que te digo, né? E o dedo médio é o quê? É o evangelista, porque alcança longe, vai longe, é o maior dedo. Ó, é o maior dedo. E olha lá, é o do pastor, por quê? Porque ele é casado com a igreja. Né? E o menino, o dedo mínimo, né? Ele é o mestre, porque ele consegue penetrar em lugares que nem os outros conseguem. Amém? Aí agora a gente aprende. Eu aprendi assim. Então vamos lá. Então congregar, né, que foi onde a gente parou, é necessário, certo? Vai ter pessoas aqui, ó, no meio de vocês, que vão estar num nível de conhecimento maior do que outros. Concordam? Vai ter. Eu tô vendo que tem crianças aqui, tem jovens. Para fazer discipulado é com quantos anos? Diretoria? Tem limite de idade? Não. É a partir de 10 anos, né? Então tem crianças aqui. Eu acho que tem crianças e jovens. Então, eles vão ter condição de receber de adultos que estão mais experientes, né? E também nada impede de que Deus use uma criança ou um jovem de repente para um adulto. Vocês lembram que Jesus disse que vinde a mim todas as criancinhas, porque a elas, né? Porque delas é o reino de Deus. Né? Então é possível a gente também receber das crianças. Então congregar é necessário, é questão de sobrevivência, é questão de aprendizado e de crescimento. Amém? Aí vamos lá vamos falar sobre
a ceia do Senhor, que inclusive é hoje, tá? O nosso culto de ceia. Normalmente, uma vez por mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Além de ser um mandamento do Senhor, também nos traz um grandioso ensinamento e estímulo à vida em comunhão. Aí lá... Não, isso aqui vai ser lido hoje. Mas enfim, lá em 1 Coríntios 11, 23, 29, Paulo escreveu como é que deve acontecer a ceia. Eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, isso tem tudo a ver também com a época que a gente está vivendo hoje, né? Domingo de Páscoa, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, porque é dado por vós, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do seu corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas, enfim, o texto traz muita mensagem, muita coisa, mas o que ele quer trazer? É a lembrança, é a gente saber que Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. E na ceia, o que a gente reconhece como a ceia do Senhor? Reconhecer que por meio do pãozinho, ali a gente tem que crer que ali é o corpo dele que foi moído, foi transpassado, foi pregado lá naquela cruz para nos salvar. E de que o suquinho de uva que a gente toma na ceia foi o sangue que foi derramado, é o sangue que nos cobre, é o sangue de um justo que foi derramado lá na cruz para que não fosse derramado em meio ao seu, meu irmão. Amém? Então, isso sustenta a nossa comunhão com Deus. Isso é o sacrifício. O Evangelho todinho, eu falo com toda segurança, o Novo Testamento todinho está sustentado numa única afirmação que Paulo disse: se Jesus não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé. Olha só que afirmação. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. E lá no livro de Atos fala que Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou em torno de 40 dias aparecendo para mais de 500 pessoas, mostrando suas marcas, né? Em algumas situações ele transpassava paredes, aí ia comer com outras pessoas, né? Enfim, a ressurreição de Jesus foi algo público, não foi nada escondido só para os 12, não. Foi algo público e todos tinham que tomar conhecimento. Então, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Você já pensou que afirmação segura? Né? E outra coisa, não foi à toa também que Paulo apareceu para as mulheres. Jesus apareceu para as mulheres assim que ele ressuscitou. Naquela época, tá? Era muito difícil darem credibilidade à palavra de uma mulher. E foi justamente por meio delas que Jesus apareceu. Porque homens deram credibilidade à voz de mulheres que naquela época não se dava credibilidade. E daí despertou e todos estavam indo, e depois todos viram, né? E se tornou aquilo que a gente conhece hoje. Amém? Aí fala da ceia, ele diz aqui, ó, o porquê, trazer a memória do sacrifício de Jesus, fazemos o anúncio da sua morte e do seu prometido retorno, é um momento de introspecção, celebramos o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? E eu quero abordar um pouquinho a nossa visão do ministério, né? Como é que o nosso ministério enxerga essa questão de comunhão com Deus e a igreja. O Ministério Verbo da Vida, tá? Eu quero ressaltar uma coisa. Nosso ministério não é um ministério perfeito. Amém? Tem várias outras igrejas. Deus levantou a Igreja Batista,
Deus levantou a Assembleia de Deus, Igreja Bereana, levantou vários ministérios. Nós não somos a igreja perfeita, mas nós cremos na Trindade, que é quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos na ressurreição de Cristo, amém? Nós cremos de que é necessário congregar, é essa a visão do nosso ministério, é necessário congregar. Nós cremos de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, amém? Só uma curiosidade, em relação à vinda de Cristo, né? Existem ministérios, linhas teológicas que creem que a igreja é arrebatada antes, que fala de pré-tribulacionista. Outra linha que diz que a igreja será arrebatada no meio, que aí é mesotribulacionista, né? São 7 anos, 3 anos e meio de tranquilidade, quando o anticristo se manifestar, aí, e 3 anos e meio de pancada, perseguição pesada, negócio pesado. Os que creem que a igreja é arrebatada no meio desse período, a igreja passa pela tranquilidade após a manifestação do anticristo, mas quando for começar a perseguição pesada, a igreja é arrebatada. E tem aqueles outros que creem que vai passar pela tribulação o período todinho. Mas aí, Bruce, e qual é o certo? A visão do nosso ministério, com base nos textos que a gente já leu, é de que a igreja é arrebatada antes. Qual é o principal texto que nos sustenta para isso? É aquele texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se não vai prevalecer, nós não vamos nos submeter a essa humilhação, digamos assim, a essa rendição a Satanás, para passarmos por um período de humilhação, tendo Jesus, né, já se manifestado, né, tendo o anticristo já se manifestado. Então a igreja sobe antes. Mas, Bruce, qual é a certeza que você me dá de que isso a gente só vai saber quando acontecer? E o que é que eu quero dizer com isso? No entendimento do nosso ministério, nós não vamos passar pela grande tribulação. Mas o que é necessário? Qual é a essência dessa mensagem? A gente tem que se preparar e viver uma vida de santidade todos os dias, como se ele fosse voltar depois do almoço, hoje. Entendeu? Essa que é a verdade. Não dá. Os sinais estão aí, para quem quiser ver, né? Nós não somos donos da verdade, mas cremos que a igreja vai subir antes, né? E se subir no meio, não tem problema, a gente vai abandonar a fé? Não. E se só for depois, você vai desistir porque está com medo de ser perseguido? Não. Temos que nos manter firmes. Eu creio que a igreja sobe antes. É essa a visão. Essa é a visão que o nosso ministério dá, né? E eu, como professor, tenho que passar isso para vocês. Bem? Diz o seguinte, o que é que diz mais? Pronto, agora eu acelerei um pouquinho, tá? Mas eu quero entrar também no assunto que o pastor Neidson, não sei se ele já deu aula para vocês, qual é a aula qual é a disciplina, qual é a matéria que o pastor Neidson dá aqui no discipulado? Tá, eu digo já para vocês, mas envolva-se, deve ser lá no final, né? Tá. Então vocês vão ter uma aula com o pastor Neidson, lembre disso, pastor Neidson. E ele é professor, ele é mestre, ele faz parte da nossa diretoria. E ele achou necessário, ele disse, Bruce, eu quero que você introduza a música como nessa matéria que você vai dar, que é comunhão com Deus da igreja, que você introduza a música, evidenciando, mostrando a importância dela como ferramenta de comunhão com Deus e a igreja. Amém? Aí eu preparei esse material, tentei deixar o mais curto possível, mas ficou 4 páginas. E olha que não deu para deixar tudo pronto mesmo. Mas vamos lá. Algumas coisas foram surgindo quando eu comecei a estudar sobre a música na igreja, né? Como foi que surgiu isso aí, desde os céus, né? Sempre me diziam, o pessoal dizia, ei, Lúcifer era o líder do louvor lá em cima, tal. Aí depois ele se encheu de soberba. Aí quando eu comecei a estudar, aí eu fui descobrir que a Bíblia não diz claramente que Lúcifer era cantor, enfim, dizia que ele era, né, envolvido diretamente com essa parte de música. Mas
você começa a achar outros textos que começa a casar e mostrar que, de fato, ele tinha que ter essa relação com a música, né? Tinha que ter. Diz aqui, ó, origem. Todos estão com esse material, né? Diz assim, ó, a música foi criada por Deus, segundo a Bíblia. Foi criada por Deus e, segundo a Bíblia, foi e continua sendo expressada pelos anjos. Lá em Jó, diz assim, ó, onde estavas tu quando Deus começa a conversar com Jó? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, né? E todos os filhos, aí eu coloquei entre parênteses anjos, porque algumas versões trazem a palavra anjos, é isso? E naquela época, no Antigo Testamento, ninguém era filho de Deus ainda. A gente se torna filho de Deus depois que Jesus vem, né? Então assim, ó, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então já havia canções nos céus. Nessa conversa de Jó com Deus aqui, já havia canções nos céus. Mas Ezequiel diz assim, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí diz as pedras, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, aí vai. E faziam os teus tambores, algumas versões trazem engastes, e teus pífaros, outras versões trazem ornamentos, no dia em que foste criado. Esse texto se refere ao rei Tiro, mas vários pregadores utilizam para se referir à queda de Lúcifer, né? Que diz que ele estava, ele após a queda, né? Após a queda, ele já era revestido de todas essas pedras preciosas, né? E uma curiosidade também, em relação à queda. Curiosidade, tá? Não estou dizendo que é texto bíblico que relata isso, não. Onde é que se encontra pedras preciosas? Em lugares profundos, né? Tem que cavar a terra para achar, né? E você acha ouro, prata, quartzo, essas pedras todas aqui, tem em lugares profundos, cavernas. Você vê o pessoal para extrair. E quem foi que caiu com todas essas pedras preciosas? Lúcifer, né? Aí você já fica imaginando, caramba, a queda desse anjo, cheio de pedras preciosas, até partes profundas da terra, espalhou toda essa riqueza em rocha, né? Não é isso não está na Bíblia, tá? Mas eu fiquei imaginando e já vi uma pregação sobre isso, né? Despertando a curiosidade, por que está tudo tão profundo, né? Isso aí, e Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era ornamentado com tudo isso. E diz assim, a música na Antiga Aliança. Deus decidiu utilizar a música com diferentes propósitos. Aí eu fui colocando alguns, tá? Com certeza existem mais. Mas, ó, adoração oficial e louvor no templo, certo? Que diz que a música foi instituída no culto oficial a Deus. Davi organizou levitas. Levitas também foi outra coisa que eu vi no comecinho da minha conversão, quando queria se referir aos músicos, né? Eu toco bateria, e quando queria dizer, não, a gente vai chamar os levitas para vir adorar aqui. Ei, levita eram os da tribo de Levi. Não é porque o cara é músico, porque a pessoa toca um instrumento, ele é levita. Ele era os da tribo de Levi, por isso eram chamados levitas, né? Só que Deus instituiu os da tribo de Levi para tocar, mas quem toca é adorador, é músico, né? Enfim, tem o seu chamado para exercer ali. E lá em 1 Crônicas 15:16 diz assim, disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem seus irmãos cantores com instrumentos musicais, alaúdes, harpas e símbolos. Olha aí a música sendo exposta de forma escrachada, né? De forma explícita. Celebração de vitórias e momentos
históricos, né? A música era usada para comemorar também, né? Aí lá em Êxodo diz: então Miriam, a profetisa, e irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. Ou seja, Miriam cantou, né? E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, né? A música também era utilizada como impacto espiritual e cura, né? Libertação. Lá em 1 Crônica diz que Davi e o chefe dos exércitos separaram os seus filhos, os filhos de Asaf, e Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Lá em 1 Samuel também diz que sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, e Saul sentia alívio e estava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Quero só fazer uma ressalva aí, não sei se vocês prestaram atenção quando vocês leram, aí 1 Samuel 16, 23. Diz assim: sucedia que, quando o espírito mal, aí diz assim, da parte de quem? Da parte de Deus. Entenda que, vamos entender, na antiga aliança, tudo o que acontecia vinha de Deus. O bom e o mal. Tudo o que acontecia. Estou explicando isso para justificar essa partezinha aqui, que quem fez uma leitura mais atenta deve ter percebido. Isso chamou a minha atenção bastante na época, que é o espírito mal da parte de Deus. Eu fiquei, como é que pode? Espírito mal? De Deus não vem nada de mal? Mas era essa revelação que se tinha na antiga aliança. Tudo era Deus. Um raio cair na cabeça de alguém, foi Deus que mandou. Colheitas boas, prosperidade, foi Deus que mandou. Um filho morrer, foi Deus que matou. Não é esse o entendimento que nosso ministério tem. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Como é que um Deus que tem uma vontade dessa para nossas vidas consegue mandar, né, uma situação dessa? É necessário que a gente olhe o Antigo Testamento com os óculos de que ainda não havia a revelação plena de Deus, que nós só temos em Jesus essa revelação, né? Então, tudo aquilo que eles viviam naquela época, tudo de bom, tudo de ruim era Deus. Amém? Ficou claro isso aí? Se não ficar claro, eu espero que depois da aula vocês liberem um tempinho para tirar dúvidas, tá? Pode? Pronto, então vamos lá. Sim, aí voltando para essa parte aqui de impacto espiritual e cura, né? Você já pensou o que esse momento que a gente passou? Todos vocês estavam lá na igreja antes, né? Agora, todo mundo chegou antes do culto começar? Alguns, né? Ou depois um pouquinho, mas pegaram as músicas ainda acontecendo? Já tinham chegado já depois de acabar todas as canções? Foi? Mas enfim, para aqueles que chegaram durante as canções, a música na igreja não é um momento para preencher o espaço no culto, não. Não é um momento para deixar, não, bota a música aí, enquanto o povo chega. Não. O propósito que, inclusive, eu fui incumbido de passar isso para vocês, principalmente por estar dando uma matéria sobre comunhão com Deus e a igreja, durante as canções, é a palavra de Deus cantada por meio da música. E a música, ela vai atuar em todas as áreas da nossa vida. No nosso ser, na verdade, ela vai atuar. A música é dividida em melodia, harmonia e ritmo. O ritmo faz o nosso corpo balançar, né? Ali você está colocando, já submetendo o seu corpo já a uma situação de adoração, que você está se comprometendo com aquilo que você está ouvindo. A melodia, você começa a cantar, né? E já começa a transformar a sua alma. Enquanto você canta que Jesus é bom, aquela última música lá, não só cantou não, tá? Quem canta é Julie, mas que diz, tudo vai bem, né? Ali você já começa a transformar a sua alma. Que mesmo em meio às dificuldades, tudo vai bem. Você começa a cantar, né? E a harmonia começa a trabalhar já no seu espírito.
são aqueles acordes que te acalmam, que te tranquilizam. Não é uma canção que te atormenta, é uma canção que te traz paz, que te traz tranquilidade. E ali é o momento em que já dá para você se entregar a Deus e já começar a adorar. Música não foi feita para preencher espaço vazio no culto. Não, de jeito nenhum. Quantos de nós não já fomos, né, tocados e tratados por Deus em canções? De você chegar, se ajoelhar e começar a chorar adorando a Deus por meio de uma música. Você não precisa ser um cantor profissional, nem ter instrumentos ali tocando para que você seja tratado por Deus. Então a música na igreja, no contexto de comunhão com Deus, ela é maravilhosa. Vê a situação de Davi, mandaram chamar Davi, manda chamar alguém que saiba tocar bem, ainda tem isso, se dedique, né? Eu não sei se tem alguém que toca algum instrumento, mas se você toca, se esmere, se dedique a você fazer, a trabalhar o dom que Deus deu para que você faça bem. Manda chamar alguém que toque bem e que seja ungido. Aí você já pensou, Davi começou a tocar a harpa ali, sem abrir a boca para nada, viu? Ele nem cantou, a Bíblia diz que ele tocou, e os demônios saíram de Saul. Então há poder na música, há algo poderoso em Deus. Né? Então a música também serve para expressar as emoções. Né? Diz lá que em 2 Crônicas 35, 25, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas as suas lamentações. Então, quantos cantores também não já fizeram? Davi fez vários salmos musicais. Pena que não tem a partitura, né? Para a gente saber que melodia foi essa que Davi fez. Tem só a letra. A gente fica imaginando como é que foi, né? Como é que foi passado, como é que foi executada essa canção. Eu tenho muita curiosidade de saber, mas não tinha uma partitura para dizer, foi assim, foi feita em Ré maior, em Ré menor, aí não tem, né? Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que inspira compositores, ministros de louvor Peraí, só tomar vinho. Que inspiram ministros de músicas para compor, né? E de repente cantar salmos com melodias novas, com coisas novas. Amém? Preparação para a guerra. Quero abrir um parênteses nisso aqui. A música era usada para fortalecer o exército e declarar confiança na vitória divina antes das batalhas. Lá em 2 Crônicas, diz que depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Cantando o quê? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Bom, eu fico curioso para saber qual era a melodia, como é que isso aqui foi cantado. Né? Eu fico curioso. Abra um parênteses. Eu fui militar durante 8 anos lá na Força Aérea, de 2014 até 2022. Fui sargento lá. E interessante que princípio bíblico, quando colocado em prática, ele vai funcionar. Seja você crente ou não. Você não, né? Seja quem está fora. Crente ou não. E as instituições militares imitam a palavra de Deus. Elas imitam a Bíblia. Né? E os toques de corneta, eu não sei se tem alguém que já serviu aqui o Exército, né? ou o Exército, ou as Forças Armadas, mas os toques de corneta, cada um tem a sua função. Tem toque para acordar, tem toque para reunir, tem toque para marchar, tem toque para ficar em sentido, tem toque para descansar. Direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver. Tem trocentos toques. Mas interessante que, para que é que serve o toque? Para sinalizar para todo mundo. Eu tenho certeza que se isso aqui fosse uma aula do Rema e tocasse agora, o pessoal ia saber que ou era um intervalo ou era outra coisa. Só que, como é só um toque, não precisa ter toques diferentes. Mas nas Forças Armadas tem. Porque é muita gente. Você está numa tropa lá, tem 500 homens, 600 homens, 1000 homens, e precisa dessa organização. Né? Então, o mundo, quando resolve colocar princípios bíblicos, funciona. Os princípios funcionam. Deixa eu ver mais.
Aí, a música na Nova Aliança, para a gente finalizar, né? Eu vou começar logo aqui pelos itens, né? Ela serve para instrução e edificação mútua, serve para adoração em espírito e em verdade. Ela aborda, né? Ela tem essa abordagem de adoração em espírito e em verdade. E celebração e crescimento espiritual. Vamos lá. Instrução e meditação mútua. Lá em Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, alguns dizem ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, são músicas, e cânticos, também músicas, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Amém? Então, em nosso meio, a gente pratica aqui na nossa igreja. Tem horas que o ministro começa a fluir, e ele começa, dentro da melodia da música, inspirado pelo Espírito Santo, a fluir, dizer que Deus é bom, enquanto ele está em melodias ali. Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus tem o melhor para nós, que Ele deseja o seu bem, não o seu mal, e ali fluindo, isso ele cantando, tá? Não vou fazer porque eu não canto. Mas ele cantando, e os instrumentos acompanhando, e ali fluindo. Da mesma forma também em outras línguas, né? É possível isso acontecer. Adoração em espírito e em verdade. Lá em João 4, 23 ao 24, diz, mas a hora vem em que e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito e em verdade, parte de dentro para fora, tem que ser algo sincero. Nossa adoração a Deus tem que ser algo sincero. Ou você acha que é capaz de você estar expressando uma adoração e Deus não saber que aquilo não está sendo sincero e não está sendo verdadeiro? É muito melhor que a gente abra o coração e diga, Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de te adorar, mas eu vim para cá para me render a ti. Eu quero estabelecer uma relação. Certamente Deus não despreza, não descarta nenhum coração sincero diante dele. Então, se você deseja procurar ter um relacionamento, uma vida de oração com Deus, ter essa comunhão com Deus e os irmãos, porque há uma comunhão vertical, nossa com Deus, e há uma comunhão horizontal entre nós, entre vocês. É possível você ter uma comunhão com Deus se relacionando com seu irmão? Sim. Edificando, corrigindo, servindo. Quem nunca ajudou alguém que estava precisando numa hora de sufoco? Né? E ali Deus está sendo exaltado. Ali está havendo uma comunhão entre vocês dois. E comunhão não é só a gente se juntar para comer pizza, não. Comunhão para a gente conversar, aconselhar, corrigir, né? Procure amigos e amizades que sejam capazes de lhe corrigir e de lhe confrontar. Se você só tem amigo que só dá tapinha nas suas costas, chegou a hora de rever suas amizades. E celebração, né? A música também é celebração e crescimento espiritual. A música está ligada intimamente a momentos de alegria e de crescimento espiritual. Lá em Tiago diz que está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5,13. Efésios 5, 18 e 19 diz assim, e não vos embriaguei com vinhos em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, era isso foi isso que Deus foi me lembrando, o Espírito Santo foi me lembrando durante esses estudos. Foi muito, muito bom para mim, me proporcionou crescimento para aprendizado acerca de muita coisa. Né? E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu sei que tem muitos com cara de sono aqui. Quase que eu abri para vocês para dizer, ó, quem tiver com sono, vai lá para trás e fica em pé, para não dormir. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham adquirido conhecimento. Leiam esse material, né? Se tiver alguma dúvida agora durante o café, pode me procurar, a gente vai esclarecer. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Mas nunca esqueçam, comunhão com Deus
e a igreja é algo essencial na nossa vida cristã, no nosso crescimento. Quem não fez o rema, providencie sua matrícula, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é se expor essa palavra. Então, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.